É interessante. Congelando. Boa noite, sou Rodrigo Rei, secretário nacional do partido, da Associação Partido da Internet. Para quem não sabe, o Partido da Internet ele é uma associação ainda. Com o Eduardo Cubas, representando a JUF, e também o Matheus Bispo, nosso gerente nacional. Vamos começar um pouquinho sobre a história da UNAJUF, o trabalho dela, e depois a gente conversa um pouco sobre o assunto principal, que são as candidaturas independentes ou candidaturas avulsas. Boa noite, Cubas. Muito bem, boa noite a todos aí que estavam esperando aí realmente a participação de nós todos. Tivemos aí um pequeno problema técnico, acredito que o Matheus deva voltar aí, né, em breve. E realmente estávamos aqui falando sobre essa questão dos partidos, como é que eles estão aí nos últimos, pelo menos, 18 anos aí atuando, né, enfim, nessa dita representação, né, daquilo que ele se propõe, que é representar o povo, né, o eleitor, etc. Então, vimos aí estamos exatamente concluindo essa falência dos partidos políticos aí nessa missão, né? Até porque, a partir do caso do Mensalão, vimos que os partidos políticos se transformaram realmente em agremiações criminosas, né? E aí começam a surgir ideias realmente novas, né? Como essa questão do Partido da Internet, por exemplo, que o Rodrigo está aí colocando e tentando desenvolver essa ideia. Tá? Matheus, você nos ouve? Diga, meu caro. Cubas, como é que surgiu a UNAJUF? Qual que foi a ideia dela? E como que iniciou isso? Beleza, acho que o Matheus já está voltando, né? Rapaz, a UNAJUF, exato. A UNAJUF, ela nasceu aí de uma proposta de alguns juízes federais, né? Opa, boa noite, meu caro, tudo bem? Agora estamos aí já nessa interlocução. Boa noite, Eduardo. Desculpa aí, foi só testando a configuração do microfone que felizmente já voltou, mas vamos prosseguir. Claro, ele estava falando aí sobre como nasceu a UNAJUF. Então, a UNAJUF, que chama-se a União Nacional dos Juízes Federais do Brasil, ela nasceu a partir de uma concepção no sentido de que os juízes federais devem assumir uma posição mais efetiva, de participação um tanto quanto mais independente em relação ao tipo de atuação que até então as associações de magistrados federais tinham. Elas, sobretudo, tinham uma atuação voltada mais para o aspecto corporativo. Significa dizer, discussão de salário, discussão se deve aumentar o número de juízes no Brasil, como isso reflete na atuação, aspectos de fomento de computadores, enfim, aspectos materiais, realmente, da atuação dos juízes. Pontualmente, existia algum questionamento sobre alguma consideração sobre qual é o papel dos juízes federais realmente aí que eles representam na sociedade brasileira. Depois aí da Lava Jato, onde temos a figura do juiz Sérgio Moro, né, em que teve aí talvez uma maior visibilidade da atuação dos juízes federais de primeiro grau, né? Quer dizer, da importância que é a Justiça Federal para a sociedade brasileira. E nisso, claro, quanto maior o grau de independência dos juízes federais,
tanto maior é o grau de repressão que nós, juízes federais, recebemos. Tanto é que temos aí uma campanha muito grande difamatória da Justiça Federal, dizendo que nós somos marajás, que recebemos supersalários, enfim, toda uma campanha orquestrada exatamente para difamar a atuação da nossa Justiça Federal, que desempenha um papel absolutamente grandioso, especialmente no combate à corrupção. Daí nasceu a UNAJUF, exatamente para a gente poder dar uma resposta com independência em relação a essas críticas. Eduardo, um ponto interessante a respeito do que você está falando é que nós temos visto com muita frequência se falando numa república dos juízes ou numa república judiciária se formando em torno de uma suposta interferência do judiciário sobre os outros poderes, onde o judiciário supostamente estaria extrapolando suas funções constitucionais. O que é que você acredita que tem gerado esse tipo de comentário que tem se tornado tão constante na mídia? E qual é a sua opinião a respeito desse cenário, justamente do maior destaque da atuação dos juízes, puxada, obviamente, pela Lava Jato e pelo juiz Moro? Veja bem, alguns aspectos se abrem em relação à sua pergunta. Se você chegar e analisar que o Supremo Tribunal Federal demorou mais de 20 anos para conseguir julgar um processo criminal, olha que situação esdrúxula. O Supremo Tribunal Federal demorou mais de 20 anos para julgar um processo criminal. E aí você tem um conjunto de circunstâncias que levaram a um ato de sorte. E quem viu o filme, né, a Polícia Federal, aquele filme lá da Polícia Federal, da Lava Jato, vai poder realmente ter aqui uma visão bem interessante do que aconteceu. E aí os políticos começam a perder o foro privilegiado. Olha que coisa. Quer dizer, você imagina que o ex-presidente Lula, durante seu mandato, jamais poderia ser processado, como ocorre, por exemplo, agora com o presidente Temer, por exemplo. Como é que você vai imaginar que um senador da República ou um ex-presidente de um partido político, como o José Dirceu, pudesse vir a ser processado? Isso tudo é um conjunto de fatores que vai acontecendo. Chega uma hora que o caldo esborra, né? De tanta corrupção saindo dinheiro para tudo quanto é lado. Não é possível que o Estado brasileiro é um dos... Você pega aí as estatísticas, né, da própria Transparência Brasil, onde coloca a nossa nação, nossa pátria, como uma das mais corruptas do mundo. Uma hora isso tinha que acabar. Isso aí não ia dar coisa boa. Então, esse protagonismo que o judiciário tem tido hoje, através de sua primeira instância, decorre, sobretudo, dessa perda dos mandatos, né? Ou seja, saímos aí do presidente Collor, depois viemos Itamar, Fernando Henrique, a eleição do Lula, já começamos com o quadro do mensalão, onde é inevitável fazer esse destaque da atuação do ministro Joaquim Barbosa, e aí as coisas começam a aparecer, né, de uma maneira mais acentuada. A própria internet, por exemplo, né, hoje em dia você encaminha aqui, essa entrevista é um fator de transparência no combate à corrupção. Quer dizer, hoje não dá mais para jogar nada para debaixo do tapete. Então não é que o Poder Judiciário, através de suas instâncias não políticas, porque a grande situação que você tem que ver é o seguinte, hoje nós temos uma situação bem complicada, onde um político pode vir a ser ministro do Supremo, mas um juiz não pode virar político, né? Então veja que coisa complicada essa situação. Não estou dizendo que não há problemas com relação aos juízes de carreira, esse que presta concurso, que faz toda uma submissão psicológica antes de assumir o cargo, que se faz uma discussão da vida pregressa do juiz e tal. Claro que há problemas em relação a isso. Claro, e é preciso que a gente avance nesse tema para descobrir, inclusive, a corrupção no próprio Poder Judiciário, né, de base, que existe, não temos dúvida disso. Então, quando a gente coloca há um protagonismo do Poder Judiciário em relação a isso,
Não é que há um protagonismo, porque sempre houve. O que está havendo hoje é uma maior informação, desde uma pessoa mais humilde até a pessoa que está aí na ponta, os repórteres, colocando isso nos jornais, até porque a notícia vende, né? Essa é uma linha geral, mais superficial, que eu posso aqui abordar, mostrando que, na verdade, não há um protagonismo no judiciário. É a maior transparência, né? Sim, sim. E é bacana a transmissão. A gente vai pulando aqui para lá, fica um negócio dinâmico, fica bacana. Não tem pauta definida. Não, a pauta aqui é livre, é a pauta da internet. Entendeu? Inclusive, eu até devolvo uma pergunta. Como é que vocês agem, como é que vocês veem essa questão, por exemplo, do que ocorreu ontem, ontem no Supremo Tribunal Federal, aquele voto da ministra, quer dizer, você vê um comportamento difuso do Supremo. Ele vai julgando conforme as pessoas. Será que isso está correto? Isso é eticamente justo? Dá um tratamento ao deputado Eduardo Cunha de uma maneira, no outro dia julga-se para o senador Renan Calheiros de uma maneira, e agora muda-se completamente a posição do Supremo, julgando-se, por exemplo, o Aécio Neves. Vocês percebem? Olha o efeito da decisão do Supremo. Hoje, para se afastar vereadores, para se afastar deputados estaduais, a prevalecer essa lógica criada pelo Supremo, vai ter que ter uma autorização dos parlamentos para se afastar e cumprir a decisão judicial ou não. Olha onde a gente chega. Olha onde a gente chega. É uma situação caótica. O direito não é exatamente a minha área de especialidade, mas eu me recordo que um dos argumentos principais em torno do afastamento do Eduardo Cunha do cargo era justamente o histórico que o STF já tinha encontrado do então presidente da Câmara, utilizando as ferramentas de poder que estavam à sua disposição para, de alguma forma, interferir no julgamento do STF, ou, ao menos, tentar deixar vazar para a sociedade que ele teve algum poder de interferência e, com isso, minar o apoio que o STF pudesse ter, o apoio político da sociedade que o STF pudesse ter em sua decisão. Então, se entendeu que era positivo afastar o Eduardo Cunha de suas funções para que ele não tivesse condições para interferir diretamente no processo judicial que corria contra ele. E nesse exato momento, eu entendo que o processo contra o Aécio Neves teria a mesma natureza. Você não teria o flagrante, então você não teria permissão para prendê-lo, mas você poderia, para evitar uma força política, que é uma força política no Senado, sobre o processo e sobre a investigação e todo tipo de percalço que com o poder do Aécio Neves pode criar para interferir na investigação e no processo de julgamento dele. Veja que interessante. Eu vou até pedir a sua palavra um pouquinho. Sim. Porque quando você fala assim, uma interferência política do Aécio Neves, eu vejo essa questão em política, você abre dois leques de argumentação. Uma, aquela política oficial, que se elegeu através de seus votos e está na representação política daquelas pessoas. Porque mandato, é importante que se diga, ele é como se fosse uma procuração que você dá para alguém falar em seu nome. Então, hoje, a situação... Então, político, você vai estar sempre discorrendo sobre o aspecto de legitimidade. Que hoje o Aécio Neves representa a população de Minas Gerais? Foi eleito, se hoje ele for candidato, quantos votos ele vai ter? Será que ele consegue se eleger para síndico do bloco, por exemplo? Então você vê que essa concepção política do mandato, ele na verdade, um aspecto mero de sobrevivência social.
de sobrevivência pessoal. Quer dizer, ele está ali não para exercer enquanto representante do Estado de Minas Gerais. E é por isso que a discussão passa necessariamente pela discussão do foro privilegiado. Com esse negócio, são raros do mundo que admitem o privilegiado. Você pode pegar, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, o Bill Clinton, que esteve que lá, olha, nós estamos falando do país mais poderoso do mundo. É um processo judicial perante um juiz federal. De primeira instância, respondeu e foi julgado, absolvido, condenado, não importa. Mas o que eu estou lhe colocando é que aqui no Brasil usa-se muito do foro privilegiado para se criar distorções. Então, uma das grandes campanhas que deve ser feita é a extinção absoluta, deixar aí casos muito pontuais em que a gente deva, não defender a pessoa que está no cargo, mas o que o cargo representa, né? Que não é o caso dos parlamentares, eles não governam nada, nem deputado, nem senador governam nada, eles só fazem leis. E olha que no Senado são 581 senadores, é um colegiado grande, e na Câmara dos Deputados são mais de 500 deputados. Ou seja, mais um ou menos um não muda nada. Agora, óbvio, no Poder Executivo você tem que ter algumas garantias, porque apenas um está representado dentro daquele período de tempo, porque o sistema presidencialista, então você tem que dar algumas condições de governabilidade, né? Então, por isso que o apartidarismo é muito importante, porque se você parte para essa lógica partidária, teremos essa dicotomia. De um lado, aqui no Brasil, PT, do outro lado, PMDB, os dois querendo, PSDB, querendo o quê? A busca do poder. O grande problema dos partidos é exatamente isso, sobre dois aspectos: a conquista do poder e a manutenção do poder. Então, quando a gente coloca uma concepção apartidária nesse elemento, você cria uma situação de concorrência entre eles, ou seja, todo mundo tem que melhorar, né? Então, eu não vejo assim essa consideração que você coloca assim, voltada sobre esse aspecto que você pontuou no que diz respeito à falta de esse protagonismo do Poder Judiciário. Entendo. E no caso do Legislativo, retomando a questão da mudança do sentido do voto do STF, no caso do Legislativo, você ainda tem a figura da suplência, onde você já tem pré-estabelecido desde o início do processo eleitoral, que você, diante de qualquer impedimento de qualquer natureza do representante, ele será substituído pelo conhecimento do seu eleitorado. Então, assim, o afastamento do Aécio não prejudicaria em nada o exercício do mandato e da representação do Estado de Minas. Então, eu simplesmente fico sem entender qual a motivação do STF em realizar esse tipo de sentença e de julgamento que foi feito ontem. O problema é que o Supremo é um poder político, né? Ele não deveria ser. Não deveria ser. Pegar, por exemplo, lá o voto do ministro Alexandre de Moraes, quando ele cita um artigo de um professor, um eminente constitucionalista, onde ele cita esse artigo, esqueci o nome dele agora, mas ele fala da criação, da necessária criação de um tribunal constitucional no Brasil. Eu sou absolutamente a favor da criação do Tribunal Constitucional, porque nós precisamos do Poder Judiciário. Qual que é a vacina? A vacina é despolitizar o Poder Judiciário. Lamentavelmente, hoje, muitas decisões são tomadas conforme esse critério. Por quê? Porque a forma de composição dos tribunais superiores, você pode pegar o TSE, STM, TST, STJ, o Supremo Tribunal Federal, eles são feitos por indicações políticas. Isso é simplesmente incompatível com a atividade judicial. Não tem como. Se você bota, por exemplo, um ex-ministro, Maurício Correia, ele era vinculado ao PDT, nascido, criado aqui no PDT de Brasília, virou ministro do Itamar Franco, por exemplo. Você pega o ministro Célio Borja, que foi ministro da Justiça, por exemplo. Você pega o ministro Paulo Brossard,
Se eu citar aqui, eu vou citar vários ministros que foram simplesmente políticos e que foram ao Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, e nós não podemos abstrair a condição de que todos nós somos seres humanos. E seres humanos, Aristóteles, né, lá na Grécia, por exemplo, eles já se inserem dentro da política. Até dentro de casa, você pega o seu filho com a mãe, a criança ela estabelece entre o pai e a mãe. Isso é uma condição natural do ser humano. Então, quando você coloca a politização dentro do Poder Judiciário, não tem o que fazer. Já dizia uma eminente frase, tem uma frase, um pensamento muito bom, quando a política entra, a justiça simplesmente sai pela porta dos fundos. Então, essa é a grande concepção que nós temos e a realidade que nós deveríamos combater, né? E que tipo de processo você sugere para mudar a dinâmica de eleição, de formação dos órgãos colegiados do Judiciário? A primeira coisa, olha, existe o modelo espanhol, por exemplo, eu gosto muito do modelo espanhol, apesar de que lá é um Estado unitário, mas você pode ver agora que, inclusive, tem um processo de emancipação de uma região lá da Espanha, a Catalunha, mas isso não tira esse caráter quase que federativo da Espanha. Mas isso se reflete em outros países da América Latina, como, por exemplo, o Peru, por exemplo, lá tem um tribunal constitucional. O professor José Afonso da Silva, que era esse parecer que o ministro Alexandre de Moraes estava dizendo. Quer dizer, no Brasil é imperiosa a necessidade de você criar um tribunal constitucional. Isso aí seria um avanço significativo. Você já tem estrutura para isso. O STJ, quem conhece o STJ, eu trabalhei no STJ, fui assessor de ministro lá, enfim, sei lá, uns 20 anos atrás. Quer dizer, não é possível que no Brasil, para o Brasil inteiro, são 33 ministros do STJ. Paulo são 400 ou 500 embargadores. Então, quer dizer, olha a desproporção do número e a concentração de poder que você tem num tribunal que deveria se preocupar em aplicar as leis federais e muitas vezes está lá para, de uma certa maneira, chancelar políticas locais, etc. e tal, pela forma como o STJ é composto. Então, o ideal era alterar a competência do Supremo. Veja só, deixa o Supremo tal qual ele é, como o Tribunal Constitucional realmente forma o STJ, como o órgão realmente final do Poder Judiciário enquanto carreira. Hoje, a carreira judiciária ela acaba no segundo grau, como desembargador. Os tribunais superiores, é bom que se diga, não integram, apesar da Constituição dizer que integram, mas os tribunais superiores não formam a carreira judiciária. Ou seja, o juiz, ele chega no tribunal, acabou sua carreira. Ele só vai poder subir, enfim, pelas condições políticas, como eu estou lhe colocando, e isso reflete muito na atuação, tanto do STJ quanto do Supremo. Você vê que no STJ existe a bancada dos bancos, isso reflete, existe a bancada, de uma certa maneira, da magistratura estadual, e assim nós vamos construindo a nossa democracia de uma maneira politizada e mal politizada. Porque vimos que quem indica são essas mesmas pessoas que integram a cúpula de partidos políticos e nós estamos vendo onde os partidos políticos têm levado o Brasil a esse quadro de uma profunda corrupção. Essa é a ideia. Tá tudo certo aí? Ok, Eduardo. Então a grande pergunta é: como vocês, a partir dessa ideia, no sentido de que vocês estão desenvolvendo esse partido da internet, inclusive até falei com o Rodrigo aqui agora, que o meu conselho seria vocês alterarem o nome desse movimento de vocês aí. Porque, né, Rodrigo, a gente estava falando aqui, porque a concepção de partido, ela tem sempre nela um conjunto de ideias, ou seja,
todo partido ele é programático. Partido, Partido Verde, por exemplo, Partido do Cristão e por aí vai. Colocaram, associaram o nome de vocês, Partido da Internet. Né? Ou seja, vocês partem para um conjunto fechado de ideias, associando nele um conjunto que simplesmente o local da internet é o local máximo da liberdade de ideias, etc. Então, vocês estão juntando água com fogo, por exemplo. Né? Então, é o que eu falei para ele. Né? Internet hoje é local de liberdade, sem nenhum tipo de programa na internet. Você não tem pautas na internet. E pauta é necessariamente uma questão partidária. É por isso que assim, eu pergunto por que de partido da internet, né? Embora ele explicou que isso é mais um movimento que inclusive apoia as candidaturas avulsas, que é um movimento que é a UNAJUF. Os juízes federais estão pautando e querem realmente trabalhar essa ideia. A ideia de partido da internet, pelo menos da minha parte, e que eu me recordo dos debates promovidos lá em 2012, 2013, quando nós começamos a gestar essa organização, é muito relacionada justamente com uma característica essencial da internet, estrutura de comunicação em rede, ou a estrutura de funcionamento em rede, onde você não depende de um ponto exclusivo da estrutura para funcionar. Né? Em tese, o funcionamento da estrutura da internet é distribuído em vários pontos, e de um desses pontos não é suficiente para que a estrutura inteira pare, ou caia, ou destruída. Você teria que comprometer uma parte significativa das estruturas de distribuição de dados, muito significativa, e, de fato, derrubar a internet ou alguma coisa desse tipo, promover estragos que fossem irrecuperáveis e decisivos. E a ideia gira muito em torno da visão que nós temos de que a construção no Brasil, ela não é partidária, ela é quase messiânica, porque ela gira em torno de algumas figuras que elas carregam pessoalmente a imagem do partido. E esses partidos não são ao redor de ideias, ao redor de pautas, ao redor de programas, quanto são construídos ao redor de pessoas, e de pessoas específicas, mais diretamente os caciques partidários. Então, por exemplo, a Lula hoje no PT é uma coisa devastadora e provoca no PT uma perda quase irreparável. Da possibilidade do Aécio continuar puxando algumas coisas no PSDB, ou até o processo que complica o Alckmin em São Paulo, podem simplesmente deixar o PSDB sem pernas. Então, assim, visualiza esse tipo de coisa acontecendo na política brasileira, apenas reforça a intenção que nós temos de construir uma estrutura política, sim, programática, que tem alguns princípios em torno do qual nós pretendemos construir as pautas principais que nós vamos defender, mas que sejam o principal e que essa estrutura seja construída de forma distribuída e que eu possa estar aqui participando. E qualquer pessoa dentro dessa estrutura tenha condições de me substituir num próximo evento para conversar com a outra pessoa, sem que isso seja prejudicial ao funcionamento da coisa. Mas a grande questão... mas veja que a grande questão que se coloca, por exemplo, você está colocando... Quando a gente coloca a utilização, ou seja, um serviço, na verdade, um funcionamento de um serviço. Quando você coloca a palavra partido de soberania popular,
você está falando necessariamente de participação no processo político de uma nação, ou seja, como ela vai se organizar, como ela vai funcionar, para onde que ela vai, né? Quais são aí os fatores da convivência social? Os partidos políticos necessariamente estão falando de pessoas, né? E voltado para seus programas de saúde, educação, aqueles valores necessários para a convivência harmônica da sociedade, né? Por isso, assim, por isso que eu só fiz aquela crítica. Eu compreendo a concepção de vocês quando vocês colocam a partir da internet e tal, e você está pleno de razão. Pleno de razão. Saibamos que a internet, de uma certa maneira, ela tem dono, né? Ela pertence lá aos provedores dos Estados Unidos e tal, que pode derrubar isso em escala mundial. Mas, então, assim, não é, eu estou falando errado isso aí? Se acontecer de, por exemplo, cair uma conexão que seja dos Estados Unidos, somente aquela conectora referente àquela circunstância pode cair, mesmo assim parcialmente. A internet, ela não é que nem, por exemplo, você tem a rede de energia elétrica, que caiu ali e você pode fazer um efeito cascata e cair de todos. Não, você fica circunscrito a uma região. Que nem teve anos atrás, mudou isso, então. Que São Paulo teve um apagão de internet, só que na realidade foi apenas a Vivo que ficou fora do ar. Se você estava conectado com a net, você tinha conectividade. A fluidez da internet. Essa é a ideia, por isso do nome Partido da Internet. Você tem diversas redes, sub-redes, e você consegue se conectar de qualquer forma. E aí retomando um pouco, o meu entendimento é que nós temos muitos pensadores que apresentam soluções interessantes para o país em vários aspectos, nos aspectos de saúde, nos aspectos de educação, nos aspectos de segurança pública. Mas o nosso problema central hoje não é um problema de fins, não é que não tenha ninguém que não tenha boas ideias de como alcançar a finalidade de uma boa educação ou uma boa saúde, mas são problemas de meios. O grande problema da política hoje é que a atividade meio, a atividade de política em si, é o maior empecilho para que esses fins sejam alcançados, e não a falta de propostas boas ou tecnicamente bem construídas para esses fins. Essas propostas boas conseguem força política, porque a forma de fazer política no Brasil impede boas ideias de prosperarem. E uma das formas boas de fazer política é fazer individualmente, ou pelo menos em um grupo que possa realmente conseguir colocar alguma ideia para frente. Eu acho que a candidatura independente é um dos objetivos que a gente tem. Quando nós fundamos a associação, a ideia de um outro grupo que quisesse também, estivesse fazendo alguma coisa para candidaturas independentes, e graças a Deus que agora, mesmo em 2017, depois de 3 anos, a gente encontrou vocês para poder estar fazendo essa parceria aí, que é muito legal. Vamos começar já a falar sobre as candidaturas independentes? Pois é, rapaz, as candidaturas independentes aí realmente tem sido aí um avanço que pode determinar. Existe um tabu que fala-se que existe monopólio partidário no Brasil. Na verdade, esse monopólio partidário, 5, ainda, para você ter ideia, no governo de Getúlio Vargas, que era aquela ditadura onde ele simplesmente acabou com essa possibilidade das pessoas
se apresentarem para nas eleições, né? Eram as pessoas de bem que escolhiam as pessoas de bem, né? E talvez Getúlio quis realmente acabar com isso. Foi um decréscimo da qualidade democrática, porque ela se acabou simplesmente, e os militares permaneceram com essa regra, tanto que o Código Eleitoral, lá no seu artigo 87, diz que nenhuma pessoa poderia se candidatar sem estar filiada. E olha que nós estamos falando de 1965, portanto, um ano depois, após, né, a famosa intervenção militar. Então, nesse mérito, se foi boa ou ruim, até porque isso hoje está em discussão, né? As pessoas agora, vocês podem ver que estão querendo votos militares e tal. E sabemos que não é bem assim, né? O caminho não é esse. Mas o fato é que, passada a própria Constituição da República, e olha que a Constituição ela estabelece, logo no seu artigo 1º, ela fala, como fundamentos da República, o pluralismo político, do pluralismo partidário. A Constituição fala, eu vou repetir, no seu artigo 1º, no seu primeiro artigo, pluralismo político. Ou seja, deveria se permitir qualquer tipo de pensamento político, e não aqueles dominados, ou aqueles pensamentos que são reféns, como você colocou aí, Matheus, reféns dos partidos, dos caciques políticos. Então, se precisou o Brasil subscrever alguns tratados internacionais, como o Pacto de São José, o Tratado de Nova York, este último, inclusive, incorporado como emenda constitucional. Então, hoje nós temos uma lei aprovada no Congresso Nacional, vou colocar lei, emenda, tá? Eu coloco lei assim que o pessoal para entender melhor. Constitucional, está lá no artigo 5º, que garante as pessoas a candidatarem-se. Sem nenhum condicionante, ou seja, de filiação partidária, ou de acreditarem numa determinada filosofia, ou numa corrente política, ou no que quer que seja. Ou seja, o pluralismo político hoje no Brasil deve ser a regra. E isso o Supremo reconheceu como matéria de repercussão geral, de interesse de toda a sociedade e que vai ser objeto de julgamento no mérito aí. Essa é a nossa luta. É a gente abrir para a liberdade. Esse é o ponto mais importante que nós devemos ter, que é realmente partir para esse ponto. Liberdade do sentimento, liberdade das posições e o que quer que seja. Essa que é a grande questão. Vou agradecer sempre o apoio de vocês por nos dar essa oportunidade de discutir, debater esse tema e levar a informação através da internet para todo o Brasil, aí, onde quer que seja. Né? Com certeza. Claro, fique à vontade sempre que quiser para aparecer por aqui para os nossos bate-papos, mas retomando a temática da candidatura independente, a ação de filiação me parece uma barreira imposta ao exercício do direito de atuação política, do direito de se candidatar e de ser, apenas de votar, mas de ser votado, que é uma restrição no sentido proposital de provocar uma concentração de poderes, né? De que apenas uma parcela da população que se enquadre nos parâmetros estabelecidos pelos partidos constituídos, sendo que o processo de constituição de partidos é um processo coletar assinaturas, uma burocracia gigantesca, e agora dificultada pela mini-reforma eleitoral recente, que reduz o tempo para fazer tudo isso em 2 anos, que praticamente inviabiliza o surgimento de novos partidos. Né? Porque vai precisar de dinheiro, né? Dinheiro. Você sabia que o investimento, hoje partido virou investimento. Você pega o dinheiro, contrata aí um monte de pessoas para poder fazer a coleta de assinaturas. Então, hoje, com 2 milhões de reais,
R$ 2 milhões para se fazer um partido político. Então, vai um indivíduo, e ele se paga em 5 anos, porque ele recebe dinheiro do fundo partidário, recebe dinheiro de suas atividades, etc. E tal. Então, o partido virou negócio, virou barganha, E aí eu vou até além, porque nós vamos até barganha de cargo, né? Tem partido que só serve, e aí todo mundo já sabe disso, tem partido de aluguel que é para isso. Então o indivíduo vai lá, paga o dinheiro, contrata quem quer que seja, monta um partido, depois você repaga. E detalhe, público, isso é que é o mais grave, porque todo mundo tem que dizer que partido político são associações privadas. Nós vivenciamos simplesmente a tomada do poder público. Veja que questão. O sistema eleitoral brasileiro, ele é um sistema do poder público, voltado para o interesse público. E, no entanto, quem gerencia simplesmente o sistema eleitoral são os partidos, que são associações privadas. Imposto, você já paga o imposto para financiar o partido esse que depois vai lhe roubar, vamos assim colocar. Veja que situações esdrúxulas que nós estamos vivenciando. Impostos, né? Claro. Claro. Por isso que essa campanha nossa é muito importante. A gente estabelecer uma justa, legítima e simplesmente cumprindo a Constituição. Porque lá na Constituição, no preâmbulo, né, eu estou tentando aqui falar não juridiquês, né? Mas está escrito lá na Constituição que nós, o povo brasileiro, reunido em assembleia, etc. e tal, resolve promulgar a Constituição. E porque até desde Roma que se criou a Vox Populi e Vox Dei, a voz do povo e a voz de Deus. Então, quando a gente supria esse, como você falou, de votar e ser votado, isso aí é o roubo da dignidade de um povo. Até porque 92% dos países do mundo admitem as candidaturas avulsas. E nós, o Brasil, estamos na contramão desse movimento, que é mundial. Públicas aí lá, mais ou menos, ditatoriais, é que não admitem as candidaturas avulsas. Nós estamos igual o Poiapong. Aqui a gente estava tudo certo. Aqui vai ser como o Poiapong fala, como ele é, e tudo mais, a gente não ia ter direito a nada. Então, o caminho é bem assim. Nós temos que realmente trabalhar isso para mudar esse quadro. Mais que isso, né? Você cria uma lógica perversa de incentivos para o inchaço do Estado. Porque você parte de uma premissa onde as únicas entidades com legitimidade para viabilizar campanhas eleitorais são entidades cujos recursos são principalmente oriundos da arrecadação federal. Portanto, para que os partidos funcionem, eles precisam de um dinheiro público, de uma parcela fixa, fixada em lei, uma porcentagem fixa do orçamento. Então, é do interesse dos partidos que essa arrecadação cresça, ou seja, que o Estado tribute mais você, para que ele, partido, possa ter mais dinheiro. E só ele, partido, para viabilizar candidaturas. Claro, quer dizer que não tem legitimidade. Não, exato, não é que o partido tem legitimidade, ele não tem legitimidade. Porque se você pegar apenas 2%, estou falando, da população brasileira é filiada a partido político. Ou seja, na verdade, os partidos não representam ninguém. Os partidos estão aí exatamente para a sobrevivência de caciques políticos, para simplesmente estabelecer uma política chamada política patrimonialista, né, onde você tem que simplesmente captar esses recursos como uma forma aí para que o enriquecimento, muitas vezes, o enriquecimento sem causa. Né? E mais muito bem, meus caros. E mais que isso, o interessante é que quando na fundação lá do Partido da Internet nós estabelecemos que nós seríamos contra o fundo partidário, e mesmo se em algum momento o partido constituído, nós nos recusaríamos a utilizar o fundo partidário e seríamos integralmente financiados apenas pela contribuição dos associados,
nós tivemos que ouvir que nós éramos um partido natimorto. Justamente por respeitar aquilo que nós entendemos é a verdadeira natureza do partido, que é uma associação privada de pessoas que unem por compartilhar das mesmas ideias e que, através dessa união, buscam as ideias em realidade política através dos diversos meios previstos de participação política. E fazendo isso, obviamente, com os próprios recursos. E é interessante perceber como muita gente no meio político nos procurou para dizer que nós estávamos fundando um partido natimorto, pomos em prática aquilo que nós acreditamos que é política de verdade e a verdadeira função de um partido. Não, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Quando você... Mas esse é o desejo de mudança, né? É a utopia que nos faz dar o passo, né? A utopia nos faz caminhar em sua direção, né? E nunca vamos atingi-la, né? Porque senão não seria utopia. Mas ela é que realmente faz com que tudo caminhe para a melhora da convivência social, a melhora da sociedade. Nós buscamos isso, né? Que é o caminho da felicidade. Se não temos uma sociedade feliz, um mau caminho, né? Eu acho que essas convulsões sociais que nós estamos tendo, Rio de Janeiro com essa violência exacerbada, no Pernambuco, enfim, um pequeno estado que representa quase 3% dos homicídios do mundo. Se mata mais em Pernambuco do que em qualquer lugar do mundo, em guerra se mata tanto. Então, quer dizer, nós estamos, né, e aí problemas com abuso infantil de crianças, tráfico de drogas, essa violência, a causa das mulheres, enfim, é um conjunto tão grande de fatores que nós vamos verificar que nós estamos caminhando para o caminho mau, da qual estou aqui falando, e que muitas vezes é muito mal compreendido, porque o Poder Judiciário ele está presente para a salvaguarda das garantias constitucionais, isso é muito importante ser dito, porque nós não podemos ter um Estado simplesmente totalitário. Então, aí vem aquela história de que a polícia prende e o juiz solta. Não é bem assim. O juiz ele tem como norte a aplicação das leis. E se as leis determinam a garantia individual, como o respeito pelo devido processo legal, pela ampla defesa e tal, então isso são valores que nós devemos simplesmente cultuar como uma garantia de todos nós. A garantia de um brasileiro que venha a ser condenado injustamente, ela deveria ser motivo de preocupação para todos nós. Agora, claro, nós não vamos aprofundar nesse tema, não é o nosso objetivo aqui, mas os partidos políticos, eles passam necessariamente, talvez, por manter essa situação de amarras que é feita no Poder Judiciário. Isso é muito ruim, nós temos que, ao contrário, dar as garantias aos juízes de ter uma atuação, e, sobretudo, imparcial. Boa parte dos problemas que nós temos é fruto do quanto pior, melhor, né? Senão eu não consigo me reeleger, senão eu não consigo... A imprensa parte por isso, né? Bom, beleza, meus caros? A gente tem, então, a candidatura avulsa, agora a gente vai esperar pelo STF, né, a decisão deles. Como que vai... Exato. Só para terminar, que já vai dar quase 1 hora de transmissão, contar um pouquinho como é que a gente... O que espera para esses próximos dias aí, como que a gente está fazendo... Nós vamos partir para o exemplo mexicano. No México, claro, o México e o Brasil, posso colocar que tem muita identidade entre povos, nós somos povos de tudo, né? E no México, o processo que lá ocorreu está sendo muito semelhante ao que está ocorrendo aqui no Brasil. Um processo de reforma política feito pela base. Movimentos como esse que nós estamos fazendo aqui é uma reforma política de base. Estamos aqui discutindo, levando conhecimento do povo,
da importância das candidaturas avulsas. Então, lá no primeiro momento, o México também teve uma atuação do Poder Judiciário, reconhecendo esses tratados internacionais. Criou-se um movimento social muito forte lá no México, exatamente ao Poder Judiciário lá regulamentar. Eu estou falando de regulamentação, porque tipo, as candidaturas avulsas já são permitidas. O que falta é simplesmente tirar do papel para a prática. Então, veja, que nós estamos partindo agora para o segundo momento dessa fase, que é exatamente isso. É nas redes sociais, estarmos aí presente, fazer campanha de esclarecimento, escrever artigos, colocar na imprensa, fazer showmício, camisetas, adesivos, o que for, realmente despertar essa ideia e pressionar e mostrar ao Supremo Tribunal Federal que é um desejo da sociedade pelas candidaturas avulsas. É o desejo de mudança. Nós estamos nos preparando para isso. Não é isso? Essa aqui é, inclusive, que é do nosso debate, levar essas informações para frente. Bacana. Bom, a Associação Partido da Internet está à disposição inteiramente. Tanto é que nós temos aí 11 pessoas até que já se puseram a ficar como candidato independente. Que ano que vem tem pessoas que querem levar nossas ideias para dentro de algumas legendas que já estão simpáticas a elas, então até se filiaram, mas tem outras pessoas que não querem de jeito nenhum partidos, e preferem a candidatura independente, que é a nossa preferência também. Abrigar isso daí, já começar a ir para a rua. Quando vier aqui para São Paulo, a gente vai lá para Paulista para fazer barulho também. Bora! É isso aí, cara. Eu que agradeço aí, Matheus. Obrigado aí pela presença, pela participação. Foi joia. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço aí. Até a próxima. Até a próxima. Um abração. Muito obrigado pela tua disponibilidade, pela sua atenção. Tamo junto. Bom, a todos que acompanharam a gente até aqui. Boa noite. Até mais. Qualquer coisa, pode deixar perguntas, questionamentos aí embaixo, que a gente passa para o Cubas e em seguida a gente retorna.